Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã cantaremos teu louvor. Santo, 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 Deus Jeová triuno, és um só Deus, excelso Criador. Santo, 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 todos os remidos, juntos com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar-se o firmamento e a terra, eras e sempre és, e hás de ser, Senhor. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem tremor. Tu somente és santo, não há nenhum outro, puro e perfeito, excelso benfeitor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és um só Deus, supremo Criador. És um só Deus, supremo Criador. És um só Deus, supremo Criador. Graça e paz a todos os irmãos que já estão conosco, que Deus tenha concedido um dia abençoado, um dia repleto de muita paz, muita alegria e de muita esperança ao coração dos irmãos. É a nossa oração e é o que nós pedimos sempre ao Senhor.
Agradeço aos irmãos que já estão conosco, os irmãos que estão a chegar, Rui Cruz, Luiz Mota, Israel Raimundo, a irmã Manuela, o Camilo Almeida, enfim, todos que estão a chegar, deixando aí sua mensagem. Que Deus abençoe grandemente a vida de todos vocês. Eu gostaria de convidar você nesse momento para estar orando. Vamos estar a falar com o Senhor, pedir que o Senhor possa conduzir este culto, que o Senhor possa nos orientar, que o Senhor possa falar ao nosso coração, que o Senhor possa plantar esta semente tão preciosa que é a sua palavra, e que o Espírito Santo regue e faça germinar e crescer para dar bons frutos em nome de Jesus. Vamos ter um momento de oração, vamos falar com o Senhor, vamos pedir que o Senhor possa estar nos abençoando, né? Vamos pedir também pela família, não é, da irmã Silvina Mendes Uzarte Gama, que no passado, foi no dia 13, nos deixou, né, o Senhor a recolheu, a irmã Silvina Mendes Uzarte, alguém que eu estive nos últimos 3, 4 meses a acompanhar, e foi uma pessoa que nós aprendemos muito a amar aqui, e hoje estivemos ali despedindo, não é? E juntamente com os familiares, e nós vamos estar orando ao Senhor para que o Senhor possa falar ao coração dos familiares, trazer paz, trazer esperança, conforto, consolo, enfim, que o Senhor possa preencher o coração de cada um deles. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te agradecemos pelo momento que nós temos agora de poder cultuar e engrandecer o teu santo nome. Obrigado, Senhor, ó Deus, pelo dia que o Senhor nos concedeu até aqui. Obrigado, Senhor, ó Deus, pelo momento que agora vamos poder estar aprendendo a tua palavra. Obrigado pelo esse privilégio que o Senhor nos concede. Eu peço, Senhor, ó Deus, que o Senhor esteja agora com a vida da irmã Edina, com o irmão Beto, que o Senhor possa estar ali com a Estela, com o pastor Diego, enfim, com todos os familiares da irmã Silvina Mendes, que eles possam se sentir confortados pela presença do Espírito Santo no coração de cada um, que eles possam sentir essa esperança que é no futuro, quando estivermos no Senhor, podemos revê-la ali também juntamente ao Senhor. Que o Senhor possa falar a cada coração, Pai. Também, Senhor, ó Deus, que o Senhor abençoe aqueles que estão enfermos, aqueles que estão acamados, Senhor, que o Senhor possa entrar com providência, que o Senhor possa restaurar, Senhor, ó Deus, que o Senhor possa trazer paz, conforto, esperança, que o Senhor também reconforte aqueles que estão aflitos, aqueles que estão entristecidos. Senhor, em nome de Jesus, entra neste lar agora, que nos recebe, que a tua palavra possa falar aos corações e que a tua palavra possa realmente trazer esperança a todos. É o que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Muito bem, meus irmãos, que Deus possa então abençoá-los ricamente, é a nossa oração. E eu quero convidar você então a estar abrindo a sua Bíblia no livro de Salmos, e nós vamos hoje com o Salmo de número 75. Salmo de número 75, né? Um salmo de Asaf, um salmo que vai exortar o Deus justo, um salmo que vai nos trazer uma esperança, não é? Em meio a tantos problemas que muitas vezes nos acometem, que nós possamos ter essa esperança no Senhor. Salmo número 75 diz assim a palavra do Senhor. Graças te rendemos, ó Deus, graças te rendemos, e invocamos o teu nome, e declaramos as tuas maravilhas. Pois disseste, hei de aproveitar o tempo determinado, hei de julgar retamente. Vacilem a terra e todos os seus moradores, ainda assim eu firmarei as suas colunas. Digo aos soberbos, não sejais arrogantes, e aos ímpios, não levanteis a vossa força. Não levanteis altivamente a vossa força, nem faleis com insolência contra a rocha, porque não é do Oriente, não é do Ocidente, nem do deserto que vem auxílio. Deus é o juiz, a um abate, a outro exalta, porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho espuma, cheio de mistura, dele dá a beber, sorve-nos até as escórias todos os ímpios da terra. Quanto a mim, exultarei para sempre, salmodiarei louvores ao Deus de Jacó. Abaterei as forças dos ímpios, mas a força dos justos será exaltada. Palavra do Senhor, nosso Deus. Um salmo
em que o escritor nos traz uma ideia de, em meio a tantas questões de incredulidade, nós possamos confiar no Senhor, possamos depositar no Senhor as nossas esperanças e as nossas petições. Né? E o salmista, ele começa, como nós devemos começar sempre os nossos lamentos e as nossas orações, devemos começar sempre exultando o nome do Senhor, e ele começa exatamente dando uma demonstração de ações de graças. Ele começa a dizer: graças te rendemos, ó Deus, graças te rendemos, e invocamos, clamamos, buscamos o teu nome, o teu santo nome. É assim que nós devemos nos portar. Nós devemos louvar e glorificar o Senhor em qualquer circunstância, em qualquer situação, porque o Senhor é que está no controle. Nós vamos falar um pouco disso aqui nesse salmo. É o Senhor que dirige as nossas vidas. E por mais que nós possamos nos sentir muitas vezes abandonado, o Senhor está lá conduzindo as nossas vidas. Então nós começamos dizendo: graças te rendemos, ó Deus, graças te rendemos, e invocamos o teu nome e declaramos as tuas maravilhas. O que é que o salmista está a dizer aqui? Ele está a dizer: e declaramos os atos de Deus na história. As maravilhas do Senhor são os atos de Deus na história, é aquilo que o Senhor exerceu, aquilo que o Senhor praticou na história da humanidade. Então o salmista aqui, ele está a dizer: eu exalto, né, e eu declaro as tuas maravilhas. Meu querido amigo, meu querido irmão, realmente é um tempo de louvar e glorificar o nome do Senhor, e exaltar e dizer as maravilhas do Senhor, porque o Senhor é bom em todo tempo, e o Senhor tem conduzido a história da humanidade de acordo com os seus decretos, não é? E essa segurança que nós temos nos leva a sempre buscar o Senhor. Mas ele continua no verso 2, depois dele fazer essa declaração ao Senhor e louvar ao Senhor pelo que o Senhor é, ele diz: pois disseste, depois dele dizer que declarar as suas maravilhas, ou seja, declarar os atos de Deus na história, ele diz: pois disseste, eis de aproveitar o tempo determinado, hei de julgar retamente. No tempo de Deus, hei de aproveitar o tempo determinado. Meus queridos, é tudo no tempo de Deus. Todas as coisas acontecem no tempo de Deus. Ele age de acordo com o seu próprio calendário, inclusive com relação ao julgamento e ao juízo. Muitas vezes nós queríamos que as coisas fossem mais rápidas, né? Nós gostaríamos de ver justiça sendo feita com mais rapidez. Meus queridos, tudo está debaixo do decreto, tudo está debaixo dos atos de Deus. Deus exerce a soberania que toda lhe é peculiar. Então nós não precisamos nos apavorar, embora muitas vezes possamos nos sentir exprimidos, né? Sentir-nos com dificuldades, nós temos que ter a percepção de que o Senhor está no controle de todas as coisas. E eu volto a dizer, isso nos concede paz. Saber que o Senhor está no completo controle de todas as coisas nos concede paz, ainda que não compreendamos ou entendamos por que determinadas coisas acontecem e por que determinadas coisas demoram tempo para se passar. Mas o que nós temos no nosso coração é que o Senhor está no controle de todas as coisas. Está no controle de todas as coisas. Eu sempre digo, né, nós vamos entrar aqui agora em Portugal, a partir, penso que é no dia 22 ou 23 agora de setembro, nós começamos o outono aqui em Portugal, não é? E é uma época, para alguns é uma época assim mais triste, né? Porque parece que o sol deixa de brilhar tanto, mas eu acho bonito porque as árvores começam a mudar os tons das suas folhas, né? E aos poucos essas folhas começam a cair, e no outono elas caem todas. A palavra do Senhor diz que não cai uma folha da árvore sem que o Senhor permita, ou que o Senhor determine que aquilo aconteça. Ou seja, toda a natureza e toda a criação do Senhor está debaixo da soberania
do Senhor. Eu, particularmente, me sinto tranquilo nisso, sabendo que nós temos um Pai amoroso, um Pai que está no controle de todas as coisas. Então nós podemos realmente descansar. E ele diz isso: pois dissestes, hei de aproveitar o tempo determinado e hei de julgar retamente. No seu devido tempo, o juízo de Deus virá. Não adianta muitas vezes ficarmos pensando, tentando achar qual é o tempo, olhar para aquilo, olhar para aquele outro, para ver se nós descobrimos algum indício de que o Senhor está à volta, né? Que o juízo do Senhor está para acontecer. Sossegue, descanse a sua alma. Espere no Senhor. O Senhor sabe o momento certo de todas as coisas, né? Diz ainda a palavra do Senhor: vacilem a terra e todos os seus moradores, ainda assim eu firmarei as colunas. Novamente, essa presença de Deus, novamente aqui o salmista dizendo como o Senhor está no controle de todas as coisas. Vacilem a terra e todos os seus moradores, ou seja, pode vir a crise que vier. E frequentemente essas crises podem nos levar a ter uma vida de incertezas, não é? E essas crises acontecem, muitas vezes nós ficamos meio perdidos, desesperados, ou seja, ele diz: vacilem a terra e todos os seus moradores. Pode vir a crise que vier, pode vir do jeito que ela for, pode nos tornar uma vida incerta, mas aí ele diz: ainda assim eu firmarei as colunas, independente, meu querido, do que possa ocorrer, que quer sejam as crises sociais, políticas ou religiosas, Deus ele traz a estabilidade. Ele traz a estabilidade. Deus, o Criador, preserva a criação e o seu povo. Essa estabilidade, quando ele diz: eu firmarei as suas colunas, imagina um prédio, não é? Um prédio que foi construído sobre colunas bem formadas, bem firmes, né? Bem fundamentadas. Assim é a vida diante do Senhor. As colunas que seguram tudo isto são as colunas do Senhor, independente do que aconteça, independente das crises, independente das guerras, independente das pandemias, as colunas estão alicerçadas e elas não podem ser derrubadas. Pode balançar, pode estar ali a ter umas incertezas, não saber como é que aquilo vai ficar de pé, mas permanecerá de pé, porque o firmamento é do Senhor. Por isso que muitas vezes nós dizemos que o firmamento está na palavra, né? Quando a nossa vida está dirigida pela palavra do Senhor, nós podemos dizer que os fundamentos da nossa fé, da palavra, não permite que nós vacilemos, independente dos tempos de crise, independente das situações que vivemos, independente de problemas de saúde, de problemas financeiros, nós estamos ali, firmes, alicerçados, firmemente no Senhor. Que bênção podermos ter um Deus que nos dá toda esta expressão do seu cuidado, né? O tempo está diante do Senhor, ele determina o tempo de todas as coisas e ele é a coluna que sustenta todas as coisas. Mas a palavra do Senhor ainda diz que os ímpios, aqueles que não temem a Deus, tentam criar o caos e prejudicar a estabilidade que Deus estabeleceu, mas Deus as impede de causar danos que vão além daqueles que ele ordena, ou daqueles que ele ordenou, né? Que Deus possa ter já pré-estabelecido para a vida e para a raça humana. Mas a palavra do Senhor continua aqui no verso 4, dizendo assim: diga aos soberbos, não sejais arrogantes, e aos ímpios, não levanteis a vossa força. Essa expressão aqui, né? Diga aos soberbos, né? Aquelas pessoas que se acham um pouquinho mais que os outros, né? Aquelas pessoas que estão no poder e acham que tudo está debaixo do seu controle, e eles é que dirigem todas as coisas. A palavra diz assim: não sejam arrogantes. Não sejam arrogantes. Uma qualidade que um líder deve ter é ser humilde. Uma qualidade de um líder é ser humilde. Então, observem as pessoas que estão ao seu redor e observe aquelas pessoas que querem ser líderes. E observe se eles são arrogantes ou se eles são humildes. Porque, geralmente, um bom líder é aquele que se humilha,
é aquele que se coloca como servo, né? E aí nós podemos confiar. Mas ele diz assim ainda, e aos ímpios, ou seja, aqueles que não têm Deus, aqueles que não creem, não levanteis a vossa força. A palavra aqui, vossa força, não levanteis a vossa força, essa palavra aqui, força no original é seus chifres, né? Não levanteis os seus chifres. A ilustração aqui do salmista é de um animal forte, um animal que possui chifres, por exemplo, um touro, né? Que se levanta orgulhosamente a cabeça e afronta, né? Desafia um outro animal, né? Em desafio e muitas vezes em ira para atacá-lo, né? Deus adverte aos que se comportam assim, né? Que eles não levantem a vossa força. Meus irmãos, a palavra do Senhor, ela é muito simples. E a palavra do Senhor nos leva a uma dependência de Deus. Quando nós percebemos o Senhor nos falando aqui que Ele está no controle de todas as coisas, que Ele é a nossa coluna, a sustentação de todas as coisas, nós entendemos por que é que Ele se dirige àqueles que não têm Deus, dizendo, olha, não tente demonstrar a sua força, porque a sua força é passageira, a sua força é um nada. É um nada. Diante do poder de Deus, o que é a força de qualquer homem? É um nada. Então, estas orientações que vêm através da palavra, elas vêm exatamente para nos fortalecer. E a palavra do Senhor agora aqui, no verso 5, ele diz, não levanteis altivamente a vossa força, nem faleis com insolência contra a rocha. Eu quero acreditar aqui que essa palavra rocha se refere a Jesus. Se refere ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E há aqui um alerta, nem faleis com insolência contra Jesus. Hoje nós vemos muitas pessoas afrontando o nome de Deus, afrontando a Jesus, né? Ignorando a presença do Salvador, muitas vezes afrontando, escarnecendo, zombando. Há que um aviso, não faleis com insolência contra a rocha. Por quê? Porque o Senhor está dizendo que no seu devido tempo vem o julgamento. E o julgamento virá sobre aqueles que afrontam a rocha. Mas o Senhor, então, continua aqui no verso 6, porque não é do Oriente, não é do Ocidente, nem do deserto que vem auxílio. Ele está dizendo assim, não é de reino nenhum. Não é de reino nenhum, nem do Oriente, nem do Ocidente, nem do leste, nem do oeste, de lugar nenhum, do deserto, lugar nenhum vem auxílio para vocês. Porque Deus reina, é Deus quem reina, e Ele é juiz sobre todos os povos. É o que ele fala no verso 7, Deus é o juiz. Deus é o juiz. Às vezes nós pensamos que as nações, elas podem ter umas poder sobre as outras, ou pensamos que alguma nação pode trazer paz, por exemplo, ao mundo. Não. É engano. Sim, o Senhor pode até usar uma nação para os seus propósitos, mas nós deveríamos entender que o nosso auxílio só vem do Senhor. E no nosso auxílio, ele pode até mesmo levantar um governante, não é? Pode levantar uma pessoa, um país, para que os seus propósitos, os propósitos de Deus, sejam atingidos. Volto a dizer, quando nós percebemos isso, a mão do Senhor e o agir de Deus e o controle de Deus sobre todas as coisas, o nosso coração vive em paz. Porque nós sabemos que tudo que está a acontecer está determinado dentro do plano de Deus. Mesmo que nós possamos ficar espantados, mesmo que nós possamos ficar horrorizados com certas coisas, tudo está debaixo do pleno controle do Senhor. Interessante porque nesse verso 7 ele diz, Deus é o juiz, a um abate, a outro exalta. Ou seja, da mesma forma que o Senhor
abençoa aquele que busca o Senhor, ele também julgará aquele que o menospreza, aquele que o zomba, aquele que o afronta. Deus abençoa, e alguns desses julgamentos controlam diretamente essas estruturas humanas, sociais e políticas. A nossa esperança, meus queridos, está sempre embasada na palavra, está sempre embasada no Senhor. A nossa esperança é num Deus justo e fiel, num justo juiz. A nossa esperança está sempre diante do Senhor e por isso nós podemos louvá-lo e glorificar. Mas a palavra do Senhor ainda diz no verso 8: porque na mão do Senhor há um cálice, cujo vinho espuma, cheio de mistura, dele dá a beber, sorve-no até as escórias, todo mundo, ou todos os ímpios da terra. Esse cálice aqui, representando a ira de Deus, a ira do Senhor, ele está a dizer que os ímpios irão sorvê-lo, irão tomar, irão provar para a sua destruição. Esse alerta que está na palavra do Senhor é um alerta para toda a humanidade. Para toda a humanidade. Não há nada que o Senhor não esteja a ver, não há nada que o Senhor não esteja a conduzir, e não há nada que o Senhor vá deixar de julgar. Por isso a nossa convicção e a nossa esperança estão sempre no Senhor. E eu quero terminar aqui nos versos 9 e 10, quando ele fala: quanto a mim, ou seja, após ele expor a sua visão, ou expor o que estava acontecendo na sua vida, depois dele expor a situação que alguns estavam afrontando, alguns estavam sendo inimigos cruéis, não é? Atacando o povo de uma maneira cruel, ele termina dizendo: quanto a mim, exultarei para sempre. Percebam, ele está dizendo de situações difíceis, de condições difíceis, de vida difíceis, de perseguições, de afrontas. Mas o salmista diz: quanto a mim, independente de tudo isso que aconteça, quanto a mim, exultarei para sempre. Eu louvarei, salmodiarei louvores ao Deus de Jacó. Eu cantarei ao Senhor. Eu exultarei o seu santo nome. Eu renderei graças ao nome do Senhor. É difícil. É difícil, por exemplo, perceber Paulo e Silas na prisão, acorrentados, né, com seus pés e mãos presas, e cantando louvores nas altas horas da noite ou à meia-noite, cantando louvores. E o louvor encheu de tal maneira aquele lugar, que diz a palavra do Senhor, que as cadeias que os prendiam romperam-se e as portas se abriram. Então, essa forma de, mesmo em meio a situações extremas, situações de dificuldades, você louvar e glorificar o nome do Senhor, o Senhor recebe aquilo com honras e glórias. E o Senhor, ao receber, ele também reage àquele momento. E diz então o salmista: quanto a mim, exultarei para sempre, salmodiarei louvores ao Deus de Jacó. Abaterei as forças do ímpio, mas a força dos justos será exaltada. Ou seja, nós não precisamos temer, porque Deus é conosco. Nós não precisamos sentir, muitas vezes até afrontado por algumas questões, porque o Senhor é conosco. A força dos justos será exaltada. O cristão, ele deve permanecer firme nas suas convicções, na sua fé, na sua esperança. Aquele que prevalecer até o fim será dada a coroa da vida, ou seja, aqueles que suportarem todas as coisas que acontecem receberão o galardão do Senhor. Meus irmãos, é muito gratificante saber de um Deus assim, de um Deus que nos recebe de braços abertos quando deixarmos esta vida,
Sabemos que o Senhor está ali para nos receber de braços abertos, como se fosse um filho voltando para casa. É muito bom saber que nós temos um Deus amoroso, justo, fiel. É muito bom nós podermos perceber isso no nosso dia a dia. Eu quero exortar você que está me ouvindo nesse momento. Eu quero exortar para que você também possa sentir esse amor de Deus na sua vida. Sentir essa paz que vem do Senhor, independente de todas as circunstâncias. Eu quero levar você realmente, através desta reflexão, através desse salmo, a buscar no Senhor. Lembrar tudo que o Senhor já fez na sua vida, como Ele sustentou a sua vida, como Ele foi realmente a coluna da sua vida. E assim, nós podemos dizer e render graças a Deus e invocar o seu santo nome, e podemos exaltá-lo para todo sempre. Que Deus abençoe a sua vida, meu querido amigo, meu querido irmão, que está nos ouvindo. Que Deus possa ser misericordioso com a sua vida. E que você possa perceber a ação de Deus na sua vida, em nome de Jesus. E eu quero orar nesse momento, quero orar por você, orar pelos irmãos que estão se restabelecendo de enfermidades, né? A nossa irmã Anabela, não é? Nosso irmão José Fonseca Centeio, não é? Que a irmã Anabela está a se recuperar de uma enfermidade. Nós ficamos gratos a Deus por isso, não é? Também poder exaltar a vida daqueles que são gratos ao Senhor por tudo que Ele tem feito, não é? Aqui a irmã Vanilda também pedindo oração pela sua casa, pela sua vida. Nós somos gratos ao Senhor e ao orarmos reconhecemos a ação de Deus na nossa vida. Por isso vamos orar ao Senhor em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos por este momento em que pudemos estar aqui para louvar e glorificar o teu santo nome. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor nos concedeu. Obrigado por cada lar que nos recebeu nesta noite, nesta tarde, nesta noite. Obrigado por cada lar, cada família que abriu as suas portas para que esta palavra pudesse chegar até o seu lar. Eu peço a ti, Senhor, que o Senhor traga paz, esperança, que o Senhor traga conforto aos corações abatidos, que o Senhor possa derramar dessa paz que só Jesus pode nos conceder, essa paz graciosa, que nós podemos sentir no nosso coração, mesmo em meio a turbulências. Ó Senhor, que o Senhor possa restaurar aos enfermos, que o Senhor possa levantar os abatidos. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que a tua palavra possa entrar em cada coração e provocar mudanças, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe a todos vocês, que Deus possa conceder uma noite para aqueles que estão aqui em Portugal, não é? Aqui já são 20 horas e 30 minutos, 8 horas e 30 minutos, não é? No Brasil ainda são 16 horas, não é? 16 horas e 30 minutos, 4 da tarde, ainda o sol deve estar alto, aqui já se faz noite. Então você que está aqui em Portugal, que Deus possa conceder uma noite de descanso, e você que está no Brasil, que Deus continue a conceder um dia abençoado para todos vocês. Espero você no domingo, você que pode nos acompanhar. Esperamos você no domingo pelas 9h30 da manhã. E na próxima quarta-feira estaremos de volta aqui pelas 20 horas para mais uma vez aprender com os Salmos. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Em nome de Jesus. Deus abençoe e até quarta-feira.